Pessoal, é inacreditável. Olha a loucura do ministro Alexandre de Moraes. Agora, além de Bolsonaro estar preso, ele pediu segurança máxima. É anti-drone. Quem entra lá, quem for fazer a visita a Bolsonaro, ou seja, a esposa e os filhos, só pode ir um por vez, 30 minutos, contado, até a comida de Bolsonaro vai ter que ser mexida pela Polícia Federal para olhar grão por grão de arroz para ver se não tem nada lá, para que Bolsonaro não escape da Polícia Federal. Veja só, pessoal, o Alexandre de Moraes mandou reforçar a segurança porque ele está com medo que Bolsonaro passe pela brecha da porta e escape pelo ralo do banheiro e vá-se embora. É isso que está acontecendo. Vê só a cabeça desse ministro. Olha só esses comentários aqui de André Marsiglia, de Augusto Nunes, de Silvio Navarro, porque Alexandre de Moraes está preocupado com a possível fuga de Jair Bolsonaro. É coisa de filme, é inacreditável. Só no Brasil uma coisa dessa acontece. Bora ver isso aqui, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só esse comentário aqui da Revista Oeste. Eu trago esse clima assim apenas para te atentar, mas bora ver o jornalismo aqui de qualidade para nós ficar bem informado. E agora a gente volta a tratar sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso na sede da Polícia Federal em Brasília, onde a PF reforçou a segurança da cela, né, do local onde Jair Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos de prisão. A Polícia Federal ativou o protocolo de segurança máxima, com monitoramento contínuo da cela, uso de arma antidrone, revista eletrônica em todas as visitas e inspeção rigorosa das refeições. O acesso ao prédio também foi restringido. Só entra quem tiver autorização prévia. A Polícia Federal também suspendeu atividades noturnas e de fim de semana no centro de treinamento da corporação e também passou a monitorar redes sociais e possíveis caravanas de apoiadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou o envio ao Tribunal Superior Eleitoral do registro de inelegibilidade de Bolsonaro após a condenação de 27 anos de prisão. Pela lei da ficha limpa, ele fica impedido de disputar eleições por 8 anos depois de cumprir a pena, o que na prática o tiraria do processo eleitoral até 2060. Moraes também autorizou a visita de 30 minutos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com agenda controlada entre 9 e 11 da manhã. A visita deverá ocorrer separadamente da que já foi autorizada ao filho, Jair Renan. Outra ordem do ministro determina que as marmitas do ex-presidente serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Somente pessoas cadastradas pela defesa poderão entregar alimentação em horários definidos pela corporação, com registro do que for recebido. Todo cuidado é pouco com Jair Bolsonaro porque ele é mais perigoso do que o que nós podemos imaginar. Veja só, uma pessoa que tentou um golpe de Estado, que ia derrubar a democracia, que ia abolir o Estado Democrático de Direito. Então essa pessoa tem que estar na segurança máxima, num calabouço, sendo vigiado por 1 milhão de câmeras, 10 mil cachorros e um batalhão inteiro. Essa que é a verdade, é inacreditável. Por que Alexandre de Moraes está fazendo isso? Para humilhar, para mostrar para o mundo que Bolsonaro é uma pessoa terrível, não merece confiança de ninguém e precisa estar numa segurança máxima. Polícia Federal vigiado 24 horas. É isso que ele quer fazer. É inacreditável. Tomara que o dia dele chegue e ele vá para uma prisão pior do que essa. Porque o que ele está fazendo é desumano. Ele separou um pai dos seus filhos. Pessoas inocentes ele colocou na prisão. Ele agiu de forma arbitrária. O mundo inteiro está vendo isso. Ele não é um homem honrado e vai entrar para a história como o ditador de toga do Brasil. Essa aqui é a verdade. Olha só esse comentário do André Marsiglia sobre esse ditador de toga. O Moraes agora inaugura uma nova função que é de carcereiro, né? Então agora ele passa também a exercer essa outra função e faz o que ele sempre fez de maneira informal, agora formalmente submete a Polícia Federal ao seu total arbítrio, porque ele comanda ali o prédio da Polícia Federal também, né? Além de todo o resto que ele já vinha fazendo. Veja, o Bolsonaro tem todo o direito e razão de se sentir desconfortável com a comida, mas veja, o Estado, lamentavelmente, tem promovido a morte dele. É disso que se trata, com esses julgamentos todos, com toda a pressa para culpá-lo, para que ele inicie a pena, toda a vulgaridade empreendida na maneira como o direito tem sido tratado nos últimos tempos, só pode nos levar a concluir isso, que o Estado tem tentado matar o Bolsonaro nesse julgamento todo, na forma como esse julgamento tem sido levado. Veja, deixá-lo inelegível até 2060 é mais uma maneira de humilhá-lo.
claro, ele com 105 anos volta a ser elegível, quer dizer, não faz o menor sentido, é uma completa loucura. Aliás, a lei de ficha limpa, que foi alterada há pouco tempo atrás, já muito provavelmente com vistas a não favorecê-lo, né, impede que as alterações sejam impostas a quem está sendo acusado de organização criminosa, que é um dos crimes dos quais ele é acusado. Então, a anistia me parece ser a única maneira, anistia ou redução de penas, etc., uma forma de diminuir todo esse arbítrio, porque ele tem 27 anos de condenação pela lei de da ficha limpa, ele foi condenado por um órgão colegiado, é disso que fala a lei, então o órgão colegiado, aqui quando a lei de ficha limpa fala disso, pensa na possibilidade de um recurso, né? A pessoa é julgada na primeira instância e depois por um órgão colegiado, só que aqui ele começa e termina de ser julgado por um órgão colegiado. E aí ele tem 27 anos, mais 8 depois, 2060, quer dizer, é uma forma de impedi-lo de existir. É disso que se Politicamente, trata. né? Politicamente. Eu acho interessante é que a Rede Globo, quando recebeu a notícia que Alexandre de Moraes recebeu a lei Magnitsky, que a esposa dele também caiu na mesma lei, todo mundo lá fez um clima de velório. Veja bem, ele não merece, ele é um ser humano, ele não está infringindo os direitos humanos de ninguém. O quê? Esse cara não tem um coração, ele tem uma pedra. É como disse o Marsiglia, ele não quer ver Bolsonaro preso, ele quer matar Bolsonaro, ele quer que ele morra na cadeia. É exatamente isso que ele quer fazer. Ele não quer saber se a esposa dele vai sofrer, se a filha dele vai sofrer. Ele não quer saber. Ele quer tirar Bolsonaro da cena do jogo político. Inacreditável. Como é que a pessoa ainda se compadece por um homem desse, dizendo coitado de Alexandre de Moraes, que agora não vai mais poder sair do país. Eu quero que Alexandre de Moraes seja processado e preso e pague por tudo que ele está fazendo. É exatamente isso. O sangue de Clezão está nas mãos dele e de muitas outras pessoas. Muitos que não podem voltar para o Brasil. Muitos que não podem botar os pés aqui porque senão vão presos. Mas, né? O Senado Federal e o Davi Alcolumbre, covarde, ele fecha os olhos diante disso. Se curva diante desse ditador. É inacreditável. Mas nós vamos ver a justiça raiar aqui. A justiça divina virá, mas eu ainda verei a justiça dos homens reinando e Alexandre de Moraes pagando um processo por tudo isso que ele está fazendo. Basta nós mudar o Senado nas próximas eleições. Olha também esse comentário sensacional de Augusto Nunes. Esses prazos mencionados pela Paula e agora pelo Marsiglia mostram o seguinte: eles já haviam criado uma espécie de pena de morte que foi aplicada ao Clezão. Aquilo era pena de morte. Você está doente, eles impedem o atendimento, você está querendo que a pessoa morra. E agora estão criando a prisão perpétua. Esses prazos, quer dizer, a expectativa de vida mostra que não tem sentido. O Bolsonaro precisaria viver 130 anos para atender as condenações impostas por um juiz que não está bem da cabeça. Em 1918, foi afastado da presidência que ele ocupava interinamente o Delfim Moreira. O presidente eleito era o Rodrigues Alves, morreu e o Delfim Moreira assumiu. E aí logo se viu que ele sofria de senilidade precoce. Foi afastado. Ele tinha mais juízo que o Alexandre de Moraes. É o caso de afastar. É pena de morte e criar a prisão perpétua. É isso. Pessoal, agora olha esse comentário do Silvio Navarro. Veja só, o Alexandre de Moraes é tão perverso, é tão maligno, que ele não se contenta apenas com a prisão isolada de Bolsonaro dentro de um quarto fechado na Polícia Federal. Mas Bolsonaro só pode receber uma visita de 30 minutos, das 9 às 11, uma pessoa por vez, ou seja, a Michelle Bolsonaro e a filha não podem ir junta, ou vai uma ou vai a outra. É inacreditável como esse cara é maligno, até no momento da família visitar o Bolsonaro tem que ser um por vez. Que miserável. Mas olha só esse comentário aqui, porque quando era no tempo do Lula, ele dava entrevista, a Janja ia lá, sei lá, fazer o que dentro daquele quarto da Polícia Federal, mais o Lula, né? Não sei, mas ia lá, visitava ele, era aquela coisa toda, entrevista, a Folha de São Paulo. Agora Bolsonaro não pode dar entrevista, não pode se comunicar com ninguém e tá nesse isolamento carcerário. Inacreditável. Olha só o que o Silvio Navarro vai falar também sobre a questão da Janja.
no tempo do Lula. Lembrando que as visitas precisam ser realizadas de forma separada, né? Sempre pela manhã, das 9 às 11 da manhã, por até 30 minutos, mas cada um ali tem o seu tempo, né, para realizar a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre com a necessidade de autorização do ministro Moraes. A Janja entrava quando queria, né? É verdade, Augusto, é verdade. Lá em Curitiba, naquela cela gourmet, o Lula arrumou uma namorada, né? E ele dava muitas entrevistas, eu acho que vale a pena a gente relembrar tudo isso. Ele recebia o Fernando Haddad, articulava com a Gleisi Hoffmann, que ele colocou para presidir o PT. Talvez as pessoas tenham esquecido disso, mas ele liderava o PT daquela cela gourmet em Curitiba. E há uma série de reportagens feitas pela imprensa tradicional, jornais, revistas, várias revistas fizeram reportagens sobre a vida do Lula naquela cela, se é que podemos chamar de cela aquele camarim, mas camarote, enfim. Ali o Lula deu as cartas da esquerda para a política de forma muito clara. Recebia o seu advogado Cristiano Zanin, que fez um lobby jurídico intenso, tão intenso que Gilmar Mendes chorou. Ele conseguiu arrancar lágrimas de Gilmar Mendes e hoje ele está sentado do lado do Gilmar Mendes. Não na primeira turma, o Gilmar Mendes está na segunda e ele está na primeira turma. Mas se tiver uma reunião de plenário, eles podem ficar ali no mesmo ambiente, talvez tomem um café e por aí vai. Então, tudo isso foi articulado porque o Lula teve uma série de benesses. Dizem que conversava com carcereiros, que tinha amizade, que a cela dele, às vezes, tinha algumas vantagens que nenhum outro preso já obteve. Lembrando que ele jamais foi recolhido a uma penitenciária. E o presidente Jair Bolsonaro está na superintendência da Polícia Federal com uma espada apontada contra o peito. E nós falamos isso aqui também, reiteradamente, inclusive nesta semana, que a forma como ele foi colocado na Polícia Federal pelo Alexandre de Moraes é quase que um recado. Olha, se algo sair fora do script aqui, inclusive relacionado aos filhos, porque a intenção do sistema é riscar o sobrenome Bolsonaro das eleições, nem Flávio, nem Carlos, nem Eduardo, nem Michele, é riscar o sobrenome Bolsonaro, ele vai para a papuda. Nós vamos torturá-lo ainda mais. Tem alguns relatos que sobre a saúde do presidente Bolsonaro, para encerrar aqui, Paula, ele está doente, ele tem um problema de refluxo por conta das cirurgias. Ele sofreu, ele passou, salvo engano, por 6 ou 7. Sempre me falha a memória em relação se foram 6 e a 7ª não chegou a ser uma cirurgia. Foi uma internação, talvez seja isso. Mas é algo muito invasivo para alguém que derramou sangue em defesa da direita brasileira, aliás, né? Estava em campanha em defesa da direita que não existia em 2018. Pois bem, a partir de então ele tem um problema de refluxo à noite e tem um problema de soluço, que é algo muito frequente. Quem o visita informa isso, que olha, o presidente está soluçando muito, ou seja, ele precisa de uma dieta adequada, acompanhamento médico, ele não tem 20, 30 anos, né? Ele já tem mais de 70, ou seja, ele precisaria de cuidados, mas não, está sendo torturado, e concordo com o que foi dito. Acho que a intenção se ele morrer para esse sistema, tudo bem. Triste realidade, né? Agora veja só o que o Eduardo Ioneg vai falar com relação à taxa de juros e por que o nosso Brasil não cresce. Um dos maiores impostos do mundo é nós brasileiros que paga. Mas você acha que o Lula está preocupado com isso? Você acha que o Lula está preocupado com o crescimento do Brasil? O Lula quer que o Brasil quebre e afunde. É exatamente isso que ele está fazendo. Uma dívida trilionária nós temos aí. Como é que vai pagar? Não tem como pagar. Com um incompetente desse na presidência, não tem condição. Mas olha só esse comentário aqui do Eduardo Ioneg e tire suas conclusões e veja se Lula está trabalhando pelo Brasil ou contra o Brasil. Esse incompetente junto com o Tachad. Olha esse comentário. Daqui a 2 semanas vai ter reunião do Copom, que é formado pelos 9 diretores do Banco Central. Eles vão se reunir, vão anunciar a nova taxa básica de juros, que de nova não tem nada, porque todo mundo sabe que deve ficar do jeito que está, 15%.
Em números absolutos, quarta taxa de juros mais alta do mundo. Aí quando você calcula a taxa real de juros, a gente sobe. Você desconta a inflação. Segunda do mundo, só perde para a Turquia. No ano passado fizeram um levantamento com juros de 145 países. Não é 14, é o 15 países. 145 países. 3 de cada 4 tinham juros de até 8%. Sendo que metade tinha juros de até 5%. Você já pensou? O Brasil com juros abaixo de 8%, abaixo de 5%? Seria fabuloso. Agora, você sabe quantas vezes isso aconteceu na nossa história recente, chamando de recente as últimas 3 décadas? Durante pouco mais de 3 anos. Por que isso? Os governos gostam de dizer que é culpa do Banco Central. É muito mais fácil, né, jogar para o outro prédio. Só que a responsabilidade real é do Palácio do Planalto. Porque entra governo, sai governo, ninguém assume um compromisso verdadeiro com responsabilidade fiscal. Sabe aquele negócio de gastar o que arrecada? Não existe. Quer dizer, eles gastam o que eles arrecadam, gastam tudo. Aí eles aumentam a carga tributária para arrecadar mais, gastam tudo o que eles arrecadam a mais. Nos últimos 40 anos, a carga tributária subiu de 22% do PIB para quase 35% do PIB. Em 1987, você trabalharia de janeiro até 20 de março para pagar imposto. Esse ano agora, você trabalhou até o dia 7 de maio para o governo. E ainda assim vai faltar dinheiro, ainda assim vai dar déficit. E é assim há décadas, é só olhar para a dívida pública como porcentagem do PIB nos últimos 40 anos. Ela quase triplicou. Então a gente chegou no modelito atual. Carga tributária alta, dívida pública alta, juros altos. E vai piorar se a gente não se mexer e começar a cobrar responsabilidade dos governantes. Faz sentido o judiciário mais caro do mundo? Milhares e milhares de magistrados ganhando acima do teto? Congresso mais caro do mundo? 50 bilhões de reais em emendas parlamentares? Governo inventando a toda hora um programa com nome bonito e mandando a conta para a sua família pagar? O governo gasta o dinheiro que entrou, o dinheiro que está entrando, o dinheiro que vai entrar e o dinheiro que eles acham que vai entrar dos impostos que nem foram aprovados. Tá bom para eles, para tentar se eleger, se reeleger. Pode ser ótimo assim, mas para a gente que quer progresso é péssimo. Eles acham bacana passar a impressão que estão cuidando dos mais pobres, mas eles estão jogando a conta da gastança para os próximos anos, conta que vai ser paga justamente pelos mais pobres, com mais inflação, com mais juros e, nos 2 casos, com queda no poder de compra. Essa gente só vai mudar o jeito de agir se tomar um susto. E você sabe qual é o melhor susto? As urnas do ano que vem. A justiça chegará. Ela pode tardar, mas não falha. Eu acredito na justiça divina, é o que eu sempre tenho dito aqui. Eu acredito na justiça de Deus. Que todos nós, claro, estaremos diante de Deus prestando conta da nossa vida, claro, cada um individualmente. Mas eu acredito que o que o homem planta aqui, ele também colhe aqui. A justiça da terra vai se acontecer, mais cedo ou mais tarde. Alexandre de Moraes está todo aí, se achando tal, com aquela capa nas costas, né? Porque ele com aquela toga ali, ele se sente o todo poderoso. Agora, no dia que aquela toga sair das costas dele, que ele for diante do Senado Federal prestar esclarecimento, ser processado e ser preso, e pagar por cada vida que está sofrendo em outros países, longe dos filhos, longe dos pais, outros que partiram preso, outros que tiveram que sair do país. Vejam só, pessoal, estava vendo a entrevista de Tagliaferro com todas as provas, documentos, áudios, tudo nas mãos dele. E simplesmente o PGR, que é outro miserável, fecha os olhos, faz de conta que nada está acontecendo. É como se o Tagliaferro estivesse inventando uma mentira contra Alexandre de Moraes, um ex-assessor que recebia ordens para perseguir um lado nas eleições passadas, porque ele trabalhava no gabinete. É o gabinete do ódio, que era o gabinete de Alexandre de Moraes, e ainda é do ódio. O Tagliaferro tem todos os documentos, todas as provas, teve que pegar tudo, sair do país, ir para a Itália, se asilar lá. Por quê? Porque se ele fizesse essas denúncias aqui no Brasil, você acha que tinha acontecido o quê? Tinha acontecido que o Alexandre de Moraes tinha mandado a Polícia Federal dele, prendeu os computadores e todos os documentos de Tagliaferro, colocava Tagliaferro num calabouço, preso, sem direito à defesa, sem nada. Era isso que ia acontecer se ele estivesse aqui no Brasil. Foi a melhor coisa que ele fez, foi sair do Brasil. Ele saiu do Brasil com a certeza, vou denunciar, mas com a consciência de que nada ia acontecer. Por quê? Porque o Moraes ele tá blindado.
blindado pela conivência de Davi Alcolumbre, com a conivência do PGR, que é farinha do mesmo saco, e com outros ministros que dá aval a essa perseguição que está acontecendo aqui no Brasil. É exatamente isso. Então, a única chance não é nem pressão dos Estados Unidos, tudo isso, beleza. Donald Trump fez o que fez, mas ele tem que governar lá. A única chance aqui no Brasil é o seguinte, é o Senado Federal. Não tem outra saída. Não adianta ficar, eita, que o Donald Trump olha para o Brasil. Gente, esquece isso. Esquece esse negócio de outro país. Isso não vai fazer nada, não vai mudar nada. O que muda é internamente, dentro da lei, o Senado Federal, com as suas prerrogativas, assinar o impeachment, ter um presidente da casa independente, fora Davi Alcolumbre, porque se Davi Alcolumbre vai buscar sua reeleição, e se ele conseguir, meu Deus do céu, vai ser um pesadelo. Tomara que ele perca, parece que ele já vai buscar sua disputa nas eleições para permanecer no Senado, e se ele permanecer no Senado, ele vai querer um segundo mandato como presidente do Senado Federal para dar esse atraso ao país. Precisamos urgentemente mudar o Senado Federal. Senão, as coisas só vão de mal a pior. Porque o Flávio Dino já está soltando as suas unhas. O Zanin vai fazer a mesma coisa. É isso, é exatamente isso. E se o Bessias, porque eu não duvido é nada, estão aí cogitando, não, que o Davi Alcolumbre está com raiva do Lula e o Bessias não vai passar. Gente, eu não acredito. É mais fácil o Lula torrar dinheiro, soltar dinheiro, fazer algum acordo, alguma coisa e passar. É isso que acontece. Esse Senado covarde, frouxo que nós tem, que a sua maioria, não todos, tem uma minoria ali que representa de fato, que trabalha, são honestos, mas a maioria é tudo rabo preso. Se não mudar o Senado Federal, e é porque eles vão trabalhar, anota o que eu estou dizendo, porque isso é fato. Eles vão trabalhar, os ministros, Alexandre de Moraes, embora não vai ser presidente do TSE, mas por trás ele já está tudo aparelhado já, eles vão trabalhar de forma ferrenha para não deixar o Senado Federal ser renovado com senadores de direita. Porque eles sabem que se nós tivermos maioria no Senado, a cabeça dele fica na guilhotina. Claro, tô falando de forma figurada, né? Para não dar nenhum problema aqui. E aí ele vai ser processado, impeachmentado e preso. É isso, eu espero esse dia. Aí nesse dia, de fato, aí vai ter festa. Aí nesse dia vai ter festa aqui no Brasil. Mas enquanto tiver esse Senado do jeito que tá, vai continuar de mal a pior. Essa é a triste realidade. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.